que, insisto, deve ser uma conjuntura de radicalização. Em torno a quê? A reforma do Estado brasileiro é uma conjuntura fundamental. Esse Estado que está aí é o velho Estado brasileiro. O que implica isso para nós, aqui falando em medicina, educação e tal, é que esse Estado brasileiro, tal como está, ele não vai ser o Estado que vai garantir um sistema universal de saúde com qualidade idêntica para todos, onde o interesse público seja o predominante. Não vai garantir. A gente tem que ter clareza sobre isso. Esse Estado que está aí não vai permitir uma educação superior universalizada de qualidade. Não vai permitir. Entende? Então vamos entender que tudo que nós podemos fazer numa gestão governamental nessa estrutura do Estado brasileiro vai chegar até esse limite. Que implica a reforma do Estado e a reforma política implica implodir o sistema partidário. Criar uma outra lógica do sistema partidário brasileiro. Que isso também está para o próximo período. Agora, esse é um debate que a gente precisa dar. Certo? Se a gente não der esse debate nos setores universitários, nos setores populares, nos setores operários, dos trabalhadores em geral, essas coisas não vão acontecer. Então, são questões que a gente precisa discutir e entender melhor. O que implica uma reforma do Estado, o que implica uma reforma política, né? Todo esse debate sobre o pré-sal, por exemplo, que implica nós termos uma riqueza nacional colocada a serviço do financiamento do desenvolvimento social brasileiro. Vocês têm discutido isso? Vocês sabem o que implica hoje os debates no Congresso sobre o pré-sal? Essa é uma discussão fundamental. Porque senão nós vamos falar do que é preciso fazer, mas não vamos estar discutindo de onde vem o recurso para fazer isso. Por exemplo, é sentido comum aí falar que tem que diminuir a carga tributária no Brasil. Sou contra. A carga tributária no Brasil tem que aumentar. Um país que queira ter um sistema universal para todos os direitos sociais tem que ter uma carga tributária maior que a nossa, que é de 36% aproximadamente sobre o produto interno bruto. Os países que têm sistemas realmente de Estado social de direito materialmente acessível para a população têm em torno de 60%, 65%, 70% do produto interno bruto revertido em carga tributária, como são as sociais-democracias europeias, escandinavas e tal. Essa é a experiência histórica sobre isso. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão de acordo, como sentido comum, que tem que diminuir a carga tributária. Isso não é possível, não tem como financiar a política social e superar as desigualdades no Brasil se nós não tivermos recursos no Estado. Não é mesmo? Vários aqui falaram, temos que ter mais dinheiro para a educação superior, temos que ter mais dinheiro para o sistema de saúde. Mas onde é que vai sair esse dinheiro? Agora, para isso existir, eu preciso ter uma tributação justa. Então eu preciso fazer uma reforma tributária, não para diminuir impostos, mas para fazer pagar mais aqueles que têm mais. Para tributar as grandes riquezas, né? Tributar o lucro das empresas e tal, e diminuir a dependência que tem hoje a tributação do imposto indireto, que é o ICMS, por exemplo, que todos pagam independente do quanto ganham. Por isso que eu também não entendo por que, já para concluir, por que tem tanto problema com a famosa CPMF, né? A CPMF era a tributação mais justa que existia no Brasil. E quem movimentava muito dinheiro pagava mais. Quem movimentava nada, ou um mínimo, inclusive não pagava. Vocês entendem isso? Aí tem um problema por trás disso. Mas daí um diz que o Estado cobra demais e tal, e todo mundo está de acordo, daí passa a lâmina no debate sobre a tributação, que a única maneira de construir justiça social é que o Estado tenha tributo suficiente para poder cobrir os gastos da sociedade. Os gastos, sobretudo, que apontam a justiça social. Então, esses são debates interessantes que não dá para fazer aqui em poucos segundos, mas eles são fundamentais. Porque daí nós vamos definir que Estado nós queremos, como se constrói a esfera pública e como se enfrenta a questão da dicotomia público-privado hoje no país. E aí muito cuidado, né? A questão público-privada não é igual a Estado versus privado. Tem que ter muito cuidado nisso no Brasil hoje, porque hoje a maior parte da nossa estrutura educativa e de saúde é de direito privado. De direito privado. A disputa que nós temos que dar estrategicamente é que, mesmo que seja de propriedade de direito privado, tem que passar para a esfera pública, o que implica um conceito de esfera pública, certo? Porque, vamos ser honestos aqui, nós não vamos estatizar todas as universidades privadas, não vamos estatizar todos os serviços privados de saúde a serviço do SUS hoje, mas nós podemos realmente ter uma regra pública para o seu funcionamento, coisa que não temos hoje. Então, o setor privado come o SUS por dentro, certo? E, ultimamente, muitos colegas aí aceitaram a ideia das fundações estatais de saúde, de direito privado, como uma solução para a ausência da carreira pública, a ausência, né, de um sistema público capaz de realmente ter a dignificação do trabalho público no setor de saúde, achando que essa é uma saída. Eu sou totalmente contra isso.
certo? Mas temos um debate, sim, de deixar muito claro o que é público. Essa é uma coisa que nós tínhamos que discutir muito claramente. O que é público? Certo? O conceito de público, o que isso implica. E aí talvez a gente também pudesse avançar numa ideia do que implica o conteúdo final da educação médica, por exemplo. A educação médica tem que ser uma educação médica pública, do seu conteúdo, inclusive. Porque a questão é, para que a educação médica? Para servir os interesses públicos. Quais são os interesses públicos? Aí, então a gente começa dizendo o seguinte: primeira questão-chave, a educação médica tem que ser baseada nos direitos humanos. É interessante ver o que está acontecendo na Inglaterra. A Inglaterra definiu agora que um elemento estrutural da educação médica é a educação pelos direitos humanos, como uma maneira de criar um outro marco para entender o que é a ação do médico na sociedade. Me parece que esse é um bom caminho, né? Que não é do código de ética, da bioética, não, é dos direitos humanos, que é muito mais abarcativo que isso. Segundo aspecto importante, realmente o ensino baseado em problemas, PBL e tal, quando ele é usado dentro desse marco conservador da educação médica, ele não muda nada. Eu venho dizendo isso há muito tempo. E acho que para nós o debate da educação médica no Brasil nos anos 90 foi uma década perdida da educação médica. Porque daquela radicalização que a gente tentou imprimir nos 80, a gente caiu na Sinaí, foi um acochambramento terrível, né, do debate sobre a educação médica. Vocês me perdoem, mas aquilo foi um processo de cooptação medonho. Dentro disso entra o projeto da Rede Unida, não sei o que é, e nós temos uma educação médica que se moderniza sem se transformar, certo? Porque continua havendo um afastamento da realidade social. E a problematização que nós precisamos não é a problematização do PBE, é a problematização de Paulo Freire. Paulo Freire fala que problematizar a realidade significa entender a estrutura dessa realidade com a intenção de transformá-la. Essa é a problematização que a gente precisa. E os instrumentos do conhecimento médico e tal, colocá-los a serviço disso. Então, as nossas escolas médicas deveriam estar preocupadas com o quê? Com o fato de que nós ainda não conseguimos reduzir a mortalidade infantil nesse país para menos de 2 dígitos. Certo? Nós estamos atrasadíssimos em relação a isso. Daqui a pouquinho nós vamos ser a 5ª economia mundial, né? Vamos romper os 3 trilhões de dólares de produto interno bruto e vamos continuar tendo indicadores da rabeira do desenvolvimento social mundial. Pode um negócio desse? Não pode. E essa é a brecha da sociedade brasileira. Então nós temos que problematizar isso, né? Não adianta nós termos um desenvolvimento científico que continua criando uma brecha cada vez maior entre ricos e pobres, né? A velha discussão do nosso Dia Nacional de Luz de 87. Né? Continuamos aprendendo dos pobres para só curar os ricos, né? Cria uma brecha cada vez maior de resultado médico-sanitário. Então a gente tem aí uma discussão que ela é fundamental. Agora, a estrutura do saber e do poder médico, aí, ela precisa ser melhor entendida por nós. Nos últimos anos, desde 2001, eu estive participando dos processos da construção do Sistema Público Nacional de Saúde na Venezuela, né? Assessorando o governo nacional, depois governos locais e tal. Quero dizer para vocês que nós estamos perdendo a batalha na Venezuela, né? Para além do discurso radical do Chaves, hoje está privatizando a saúde na Venezuela. Por quê? Porque o núcleo duro dessa questão do trabalho médico e da questão do prestígio econômico médico é uma coisa tremendamente enraizada na sociedade. Então não podemos entrar nessa luta também achando que é um negócio muito simples. Não é nada simples. Aí é um plano de confronto ideológico muito grande. Porque a atenção à saúde é uma das áreas de reprodução social. É onde se reproduz a lógica, a matriz da sociedade. Se a matriz dessa sociedade é uma matriz elitista, escravocrata e tal, ela se reproduz aí também. Assim como se reproduz na estrutura do ensino, da educação superior. Então a gente tem que entender esse negócio. Agora eu estou muito de acordo que nós precisamos, né, ter cuidado aqui com o companheiro, há um certo pêndulo, né, na nossa história. Às vezes a gente tenta pegar uma dimensão muito particular do debate, ou às vezes muito ampla do debate. Mas o ponto realmente de equilíbrio disso é como nós situamos as lutas particulares do movimento, né, de medicina no marco de um projeto da sociedade. Porque a educação médica que nós queremos tem que ser aquela educação médica que permita a transformação dessa sociedade, na sua estrutura. Então esse é o nosso ponto de medida, né? Em educação por competências, nos ajuda para isso? Educação baseada em problemas, nos ajuda para isso? A gente tem que fazer essa pergunta, para saber se isso impacta ali no geral. Se não ajuda, então isso não nos serve, vamos pensar diferente. Agora, 2 últimas coisas. Primeiro, na política, é muito importante a gente entender que nós temos que construir algo que, do ponto de vista comunicativo, seja muito claro. Um discurso muito sofisticado na política não mobiliza.